Então, bom dia a todos, bem-vindos ao nosso 6º podcast. Hoje temos connosco a Ana Silvestre, especialista de recursos humanos, psicóloga clínica, com uma vasta experiência ao nível da gestão de recursos humanos em várias empresas, atualmente psicóloga clínica e coach para a área da liderança. Bem-vinda. Olá. Eu começo por te pedir que te apresentes um bocadinho. Quem és, o que é que tens feito? Sim, começo por agradecer o convite e muito obrigada à Éder por este convite, fico muito grata. Bom, basicamente já falaste um pouquinho em resumo, mas eu comecei por tirar Psicologia Clínica, depois enverdei mais pela área comecei por tirar Psicologia, depois enverdei mais pela área das organizações, estive durante muitos anos, 20 anos, associada às organizações, como diretora de recursos humanos, com algumas funções. A certa altura também, aqui com um processo meu pessoal também, decidi que havia outras paixões na minha vida e uma delas era a Psicologia Clínica, a psicoterapia. E então comecei a redirecionar-me também em simultâneo para essa área, além da gestão e de todo este caminho que eu já tinha feito. E em 2018 fiz uma transição de carreira, fiz uma reconversão de carreira, fiz aqui algumas alterações, saí da parte das empresas a tempo inteiro, digamos assim, abri o meu próprio consultório, dediquei-me à clínica e à psicoterapia, onde hoje estou grande parte do meu tempo, mas depois há uma outra paixão, que é a paixão pela parte organizacional, e nomeadamente ao nível das empresas, da liderança e dos recursos humanos, que acabo por continuar a trabalhar como coach, como consultora, nomeadamente e principalmente ao nível já da liderança, e é onde eu estou. Nós hoje vamos falar um bocadinho sobre burnout. E eu começo precisamente por perguntar o que é isto do burnout, se é um problema novo, como é que se distingue do stress? Bom, o stress é uma resposta do organismo a um elemento externo que vem alterar a nossa parte psicológica ou física. Nós vivemos muito stress ao longo do dia. Para chegarmos aqui hoje, já tivemos algum stress, ou com as crianças, ou com o trânsito, há muitos momentos de stress. E o stress é uma resposta do organismo. Agora, quando este stress começa a perpetuar no tempo, com muita intensidade, e especificamente associado ao trabalho e às funções laborais da pessoa, então aí começamos a falar de burnout. O burnout já é um stress crónico e específico, este termo vem especificamente para ser utilizado quando este cansaço extremo deriva do trabalho. Não é um termo novo, ou seja, não é um conceito novo, é um conceito velho, é um problema velho com um nome novo. Já em 1869 se falou pela primeira vez num termo que se chama neurastenia, que descrevia, de alguma forma, identificava a exaustão física ou psicológica da pessoa. Então, o termo burnout é que é algo mais recente e que está hoje muito mais divulgado, felizmente, e que também nos vai permitindo abrir um bocadinho mais para este tema que é bastante sério dentro do nosso. Qual é que é o impacto que o burnout tem nas empresas? Bom, o burnout neste momento tem impactos, de acordo com os últimos estudos, e muito recentes. Quando olhamos à União Europeia, temos aproximadamente 40 milhões de profissionais a sofrerem de burnout. Quando vamos olhar para Portugal e para as nossas empresas, aproximadamente 3 milhões e 200 mil euros anuais de custo para as empresas derivam de estado de burnout, mais acentuados ou ainda menos severos, mas também que vão resultar em absentismo. 50% a 60% do absentismo das empresas vem associado a este tema. O presentismo também, em média, os profissionais portugueses têm uma média de 12 dias de presentismo derivado de sintomas de esgotamento físico. O que é o presentismo? O presentismo é o estar presente, mas não está a produzir, não é? Está na empresa, mas está cá, mas não é? É um corpo presente, porque em termos da produtividade reduz. Temos efeitos ao nível, por exemplo, podemos dizer que Portugal é o país da União Europeia com mais casos de burnout identificados. 28% dos nossos profissionais neste momento estão em risco ou com sintomas de burnout, mas também somos o segundo país que menos investe em projetos de saúde ocupacional e de promoção da saúde dentro das empresas, nomeadamente aqui ao nível da saúde mental e saúde psicológica. Ok. Falaste de sintomas. Quais é que são os sintomas que uma pessoa tem?
como é que nós nos conseguimos aperceber se estamos a entrar num estado de burnout ou mesmo identificar se algum colega nosso está nessa situação? Bom, por vezes é mais fácil identificarmos colegas do que propriamente a própria pessoa, porque a própria pessoa tende muitas vezes a não identificar os sintomas logo de imediato, ainda que muitos deles comecem a ser muito significativos. Naturalmente que depende do nível de burnout em que as pessoas estão, não é? Todos nós podemos ter alguns sintomas pontualmente, mas quando eles começam a acentuar, então já podemos estar a falar de um quadro de sintomatologia de burnout, ou de esgotamento. Os primeiros sintomas, o primeiro nível, digamos assim, é uma hiperprodutividade. Ou seja, a pessoa começa a trabalhar muito mais horas, a não fazer pausas. Há aqui uma hiperprodutividade. Por algum motivo? Porque começa a sentir os sintomas que eu vou já falar a seguir, que são nomeadamente os cognitivos, que começam a ter muito impacto, e então a pessoa, para tentar compensar algumas dificuldades que está a ter, quer produzir mais, associando mais tempo, melhor, mais trabalho. Depois começa a ter níveis já à frente, começa a ter irritabilidade, muita instabilidade emocional, e depois passará então já para um nível mais acentuado de apatia, depressão, passando por ansiedades, mas depois mais para apatia e até isolamento. O risco aqui é que, em média, os portugueses vão pedir ajuda após 12 meses do primeiro sintoma. Ok. O que muitas vezes nos traz pessoas que já vêm em níveis muito severos, muito acentuados, o que depois a recuperação é muito mais lenta, muito mais demorosa, muito mais violenta. Então, os sintomas, os primeiros sintomas, há muitos sintomas. Claro que quando eu falo destes sintomas, as pessoas não vão ter todos, não é? Mas todos estes sintomas podem ser sinais de... Podemos ter sintomas cognitivos, emocionais e físicos. Ao nível cognitivo, perda de memória, dificuldade de foco, dificuldade de atenção, dificuldade de raciocínio, muita dificuldade em tomar decisões, por exemplo. Muita dificuldade de concentração. Então, temos aqui os primeiros sinais. O da memória é aquilo que as pessoas começam muitas vezes, falta de atenção, falta de memória, não se recordarem, não conseguirem estar atentos a uma tarefa, muitas vezes. Depois, em termos emocionais, vamos ter aqui uma instabilidade emocional, alterações de humor muito repentinas, irritabilidade, alguma agressividade pontual também, menor empatia, menor capacidade de comunicação, menor compaixão para com o outro. As pessoas isolam-se. As pessoas vão se isolar muito. Ansiedade, ataques de pânico, depressão. Então, todos estes estados depressivos, tristeza, tudo isto são sinais de um cansaço físico, mas também muito emocional. Os sinais físicos, muitas vezes, são a porta de entrada, porque é por aqui que as pessoas começam a perceber que algo já começa a ficar um pouquinho mais evidente. Então, os sinais físicos... Podemos ter dores de cabeça acentuadas, sono, alterações da frequência cardíaca, problemas de estômago, problemas intestinais, dificuldades no sono acentuadas, problemas de pele e um cansaço muscular bastante significativo. Então, temos aqui muitos sintomas que podem, palpitação, peso, temos aqui muitos sintomas que podem ser um sinal para, não é? Quais é que são os fatores que contribuem para o burnout? O que é que leva uma pessoa a entrar em estado de burnout? Bom, existem vários fatores, novamente, depende de cada pessoa, mas quando falamos de burnout está associado a cansaço profissional. Agora, porquê é que esta pessoa chegou a cansaço profissional? Há aqui várias possibilidades, não é? Temos a possibilidade de carga, excesso de trabalho a mais para a capacidade daquele profissional, carga de trabalho excessiva. Podemos ter também má comunicação, conflitos dentro da equipa, levam a um cansaço da pessoa, dificuldade em perceber o seu próprio propósito, não ter propósito, não saber o que é esperado da sua função. Mas depois temos aqui os grandes chavões, horas de trabalho a mais, excesso de horas profissionais, e não nos podemos esquecer que ainda temos uma cultura empresarial, felizmente a mudar muito, mas ainda temos uma cultura profissional que muitas vezes é valorizado o profissional que trabalha mais horas. Bom trabalhador é igual a muitas horas de trabalho, que hoje
sabemos que não é de todo real, mas ainda existe um pouco este conceito em algumas das nossas empresas. Então, muitas horas de trabalho, objetivos desajustados, ou seja, há objetivos que estão definidos, mas depois lideranças que constante e continuamente estão a trazer novos objetivos, novas ideias, novos conceitos. Passa-se tudo muito rápido. Tudo muito rápido, pode ser maravilhoso, mas que em excesso também pode ser dramático. E depois temos aqui um tema que é também muito bom, que é as tecnologias e que as tecnologias nos permitem, mas que em termos profissionais faz com que os profissionais hoje estejam quase 24/24 conectados e ligados. Sim, não há o ir para casa. Uma questão que tem a ver também um bocadinho com a conciliação entre a vida profissional e familiar. Exato. Qual é que é o papel desta conciliação para evitar estados de burnout? E é aí que, quando não há uma conciliação da vida pessoal com a vida profissional, há uma descompensação. Então, as pessoas começam a não fazer pausas, a não ter tempos de repouso, a não ter tempos de pausa, a não conseguirem. Estão continuamente a dar mais tempo ao trabalho, e mesmo não estejam fisicamente, mentalmente e cognitivamente estão muito presos. Quem está em casa muitas vezes não tem espaços próprios de trabalho, tudo se mistura, não é? Hoje, com a situação que vivemos, com o teletrabalho, há pessoas que gostaram muito, mas também veio acentuar muito destes estados, porque há pessoas que não têm condições para trabalhar, mas também trabalham muito mais horas, porque aquele medo de que o teletrabalho pudesse facilitar o não trabalho, não é? O presentismo. Muitos dos casos, quem já trabalhava muito, está a trabalhar ainda mais, porque o computador está sempre ali, está sempre disponível, a informação está sempre ali, e então acabam por, jantei, vou trabalhar mais um bocadinho, então o número de horas ainda aumentou mais. Então sim, esta situação veio agravar muito estes estados, em muitos cargos e em muitas funções, e há funções que realmente estão muito... É caso para dizer que para sermos felizes no trabalho temos que ser muito felizes em casa primeiro, não é? Para sermos felizes no trabalho temos que ser muito felizes em casa, temos que ser muito felizes connosco mesmo, temos que ser muito felizes em todas as vertentes da nossa vida. Agora, o que é isto da felicidade, não é? É alimentarmos e nutrirmos as diferentes partes de nós. A nossa parte de mãe, de filha, de profissional, de esposa, de pessoal, individual, todas as diferentes fases, as diferentes partes de nós. E aqui, ao nível do burnout, as consequências que tem para as empresas e sobretudo, para as lideranças, quais é que são? Quais é que podem ser? Bom, ao nível da liderança, os nossos líderes é um público que estará mais exposto também pela quantidade de tomada de decisão que tem, e a tomada de decisão eu não referi, mas é também um dos fatores que pode agravar o burnout, o cansaço. Nós hoje sempre tomamos, mas atualmente nós tomamos centenas de decisões por dia, não é? Nós temos uma variedade imensa de tudo à nossa disposição. Os líderes têm que tomar muitas decisões. Então, quando um líder entra em burnout, e também pela intensidade da sua profissão, é um grupo que tem um risco maior, para a empresa vai ter um impacto muito grande, porque esta pessoa vai ter muita dificuldade em analisar convenientemente, em assumir riscos, não assume riscos facilmente, porque percebe que não está em poder das suas capacidades todas, tem muita dificuldade em decidir, então o trabalho acaba por estar muito mais desmotivado, e isto vai afetar tremendamente a equipa. Vai afetar muito o trabalho da equipa, porque nós, para trabalharmos em equipa, temos que confiar, e a confiança é a base do trabalho da equipa. Se eu tenho um colega que vai cometer muito mais erros, que vai estar muito mais indeciso, que o trabalho dele perdeu muita qualidade, porque são sinais de burnout também, são consequências. O nível de confiança vai diminuir, e como tal, o nível de trabalho de equipa vai diminuir também. Então, o próprio líder tem muito mais...